Mais uma vez, meus prezados irmãos e amigos, estou de volta para continuar o estudo do Apocalipse, do capítulo 19, que já foi feito na aula passada. Nós hoje vamos terminar os versículos 17 até o 21. Terminando o capítulo 19. Encerrou. Eu vou começar a ler na Bíblia. Antes, eu quero que vocês que não me conhecem saibam que o meu nome é Salma Pimentel e que eu passei a minha vida toda ensinando essa palavra, a palavra de Deus. E Ele me deu essa oportunidade, já velha, já cansada da vida, mas Ele ainda quer que eu fale dele, até a morte, quando Ele vier me buscar. Continuemos. Versículos de 17 a 21. Vou ler aqui na palavra primeiro. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os de seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Terminamos aqui o trecho de Apocalipse 19. Vamos à explicação do livro para vocês. Versículos de 17 a 21. Começando. A batalha entre Cristo e o anticristo. É o texto. Tudo o que acontece nesses magníficos e emocionantes capítulos 19 até o 22, é o fim do livro, é extremamente dramático e poético. Inicia-se a condenação dos inimigos de Deus. O anjo em pé no sol, coisa impossível para qualquer pessoa, pois o astro-rei é fogo puro e ninguém pode nem olhar para ele, quanto mais se aproximar dele. Esse anjo convida então, com grande voz, a todas as aves do céu. Ele diz: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. E o cardápio que será servido é macabro e repugnante para nós, homens,
se não fosse simbólico. São carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. As aves que comem carnes humanas ou de animais são abutres. Jesus, em Mateus 24, versículo 28, fala assim de algo que acontecerá após a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Jesus diz isso. Em Ezequias, o Ezequiel, também está a profecia exata do que acontecerá no banquete, para o qual o anjo que está em pé no sol convida. Essa não é a mesma ceia das bodas do Cordeiro, onde os santos serão convidados e serão servidos pelo próprio Deus. É óbvio que todos os que serão servidos como iguarias do horrendo banquete serão aqueles que não aceitaram a marca da besta e decidiram aliar-se ao anticristo, sem se voltarem para o verdadeiro e único Deus, e sem reconhecerem a soberania de Cristo. João os vê alinhados, talvez em Armagedon, para pelejarem contra o cavaleiro que montava o cavalo branco e contra o seu exército. À frente deles está a besta, o próprio anticristo, e ao seu lado os reis da terra, mas não há nenhuma descrição da batalha. A prisão do anticristo e do falso profeta, o que fizeram os sinais que enganou aos que receberam a marca da besta, é rápida, imediata. E foram lançados vivos, é como diz a palavra, e foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. É rápido. Só isso. João não descreve a batalha que deveria haver com aqueles que estavam em posição de combate para guerrear contra o Rei dos Reis. A derrota do exército da besta é tão evidente que o assunto não é digno de comentários, é secundário. O lago de fogo. Jesus usou essa palavra 11 vezes. Geena significa inferno. E muita gente pensa que não existe inferno, é balela. Mas ele pronunciou 11 vezes quando esteve na terra como homem. O Salvador, que era tão amoroso, misericordioso, manso e suave, usou a palavra, provando que o inferno não é um mito, mas uma realidade. Satanás, sábio e poderoso, usa um truque. Retira do coração dos homens o medo do inferno. Mas é um termo bíblico claramente descrito na palavra de Deus. Satanás é mestre em desviar a fé dos homens. No tempo de Ló, certamente ninguém acreditava que o juízo sobre Sodoma e Gomorra estava tão perto. Mas ele veio e todos morreram naquelas cidades. Não brinque com Deus, não. Os sábios
do tempo de Jesus também não deram crédito quando ele previu a destruição de Jerusalém e avisou que o juízo de Deus estava sobre a nação Israel. Mas tudo aconteceu, como ele disse. Hoje, existem poucas pessoas que ainda creem na realidade bíblica do inferno. Os outros estremeceriam e ficariam amedrontados se imaginassem a verdade incontestável. Deus nunca enganou ou escondeu nada de ninguém. Tudo o que ele descreve na Bíblia foi, é e será o que acontecerá. Em Mateus 25, o fim dos pecadores é bem explicado. Entre aspas. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Fecha aspas. O inferno não era parte da criação original de Deus. No plano original dessa criação, que está descrita em Gênesis 1, versículo 1 também, o inferno não está incluído. No princípio, portanto, Deus criou os céus e a terra. E a palavra hebraica céus é chamaim. A terminação in indica plural. E isso nos dá a entender que existe mais de um céu. Na Bíblia distingue-se pelo menos 3 céus. O céu inferior, Auranos, o céu intermediário, Mesorâneos, e o céu superior, Eporâneos. O céu inferior entende-se que é o céu atmosférico, que envolve a Terra com nuvens de vapor. O céu intermediário é o céu planetário das estrelas, dos planetas. E o céu superior, que na Escritura é chamado céu dos céus. O inferno nem é citado no relato original da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nenhuma referência ao inferno. Deus é onisciente e sabia que o pecado viria e que também seria necessário um inferno, que foi criado mais tarde. E desde quando ele existe? Deve ter sido após a queda dos anjos. No livro de Jó, lemos que os anjos, ali chamados de estrelas da alva, estavam presentes na criação original do mundo. A terra original foi o local da habitação dos anjos por milhões e milhões de anos. Lúcifer, um arcanjo, o líder dos exércitos celestiais, rebelou-se contra Deus e levou nessa rebelião uma miríade de anjos. O triste final para eles é que foram expulsos tanto da terra daquela época como do céu. Uma parte desses anjos caídos encontra-se num lugar chamado Tártaro, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno,
os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. A palavra inferno, nesse texto, no original grego é tártaro, tartaru, 2O, e não significa lago de fogo, mas um lugar especial que Deus determinou para o grupo dos anjos caídos. A palavra tem várias formas, mas são resumidas na palavra inferno, que aparece 30 vezes na Bíblia, 10 vezes no Antigo Testamento e 20 vezes no Novo Testamento. Entretanto, é a tradição de, no mínimo, 3 diferentes palavras. Sempre que aparece no Antigo Testamento, trata-se, sem exceção, de Sheol, e não se refere ao inferno, mas descreve o lugar onde os mortos permanecem por uns tempos, até a ressurreição. No Novo Testamento, a palavra inferno aparece 20 vezes, mas no mínimo por 16 vezes. Trata-se da tradução da palavra Hades, que vem do grego e tem o mesmo significado que o hebraico Sheol. Ambas indicam o lugar onde estão os mortos, não salvos. Nesses trechos bíblicos, onde o vocábulo inferno aparece, não se fala do local da eterna maldição dos perdidos, e nem se fala do lago de fogo, mas do Sheol Hades, temporário, onde os perdidos são guardados até o dia do juízo, e no qual também o Sheol Hades será lançado no lago de fogo, ele mesmo. Entre aspas. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. As almas que morreram sem salvação estão agora no Hades. Quando o reinado de Jesus terminar 1000 anos, haverá a segunda ressurreição. E eles também ressuscitarão. Após o julgamento final, serão lançados no lago de fogo, com corpo e alma. É importantíssimo, neste estudo sobre o Apocalipse, distinguir o lugar intermediário, Sheol, Hades, e o inferno, lugar da maldição eterna. Quando na sua epístola, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo nos fala dos anjos que pecaram e que Deus não os poupou, etc. Há a explicação que foram precipitados no inferno. Mas essa palavra não foi traduzida exatamente de acordo com o sentido original. O termo no original grego é tártaro, e também não significa lago de fogo, mas um lugar especial que Deus determinou para os anjos caídos. Em 12 diferentes passagens do Novo Testamento, a palavra inferno é traduzida corretamente do texto original e significa exatamente o lugar da maldição eterna.
É impressionante que o termo, no seu real sentido, foi usado 11 vezes por Jesus. E a outra vez, completando o número, por Tiago, no versículo 3, capítulo 3, versículo 6 do seu livro. No Sermão do Monte, Jesus citou por 3 vezes, em Mateus 5, 22, 29 e 30. Isso prova que o inferno é uma terrível realidade e, crendo no Senhor Jesus, não podemos negá-la, mas sim advertir sem cessar aos homens para ainda tentar evitar que eles sigam um caminho que os levará ao lago de fogo sem remissão. Só este versículo, versículo 21, fala da destruição dos exércitos do anticristo, que foram seduzidos pelo falso profeta para receber a marca da besta e adorar a sua imagem. E é muito resumido. Tudo o que ele diz é o seguinte, que foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Fecha aspas. O certo é que ele afirma que os exércitos do mal foram totalmente destruídos e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso é que importa para nós. E aqui termina mais uma parte do capítulo 19 e os versículos lidos na Bíblia. Mais uma vez eu exorto a vocês, cuidado com a vida. O Apocalipse está diante de nós agora. Não vai demorar muito para que ele chegue, não, ele já chegou. E o anticristo já está ao nosso redor há muito tempo. O espírito dele está entre nós. A maldade, os pecados, tudo que nós estamos vendo, que foram ditos nas palavras de Jesus e dos discípulos e dos profetas, já se cumpriu, está se cumprindo, diante dos olhos de todos nós. Por que não crer? É tão fácil crer no que nós vemos, nem por que não crer naquilo que vemos agora. O Satanás é mestre em enganar o coração e a visão dos homens. Preste atenção a esse capítulo 19, a tudo que foi dito, e procure mudar de vida enquanto é tempo. E mais uma vez, eu peço a vocês que compartilhem esse estudo de Apocalipse, porque o Apocalipse não é passado, ele é presente e futuro. Por que não deixar de aceitar a verdade? O mundo é muito bom, mas é mesmo? Será melhor do que o inferno? Será melhor esse mundo degenerado, prostituído, desobediente, do que viver no paraíso, um lugar lindo, sem lágrimas, sem dores, com Jesus? É bom pensar mesmo, porque vocês têm ainda a oportunidade de salvar as vidas que vocês têm ainda em Jesus, na sua bondade, no seu amor e na sua morte de cruz para nos salvar. Aleluia. Amém.